As escolas modernas e abertas ao público, elas nem sempre têm mestres disponíveis nelas mesmas. Muitas vezes tem algum assistente ou algum professor, normalmente assessorado por um mestre, mas não necessariamente direto. E mesmo com o mestre, estudando diretamente na escola, na academia, né, no local que o mestre dá aula, não são discípulos, porque não são pessoas que estão lá para outra relação, além de ter o seu desenvolvimento próprio, a sua apreciação da arte, o seu convívio, e são muito bem-vindos, e isso é legítimo, e para isso que estão posicionados em muitas das escolas, normalmente. Agora, quando a gente fala mestre-discípulo, aí já se torna, na questão do discípulo, aquele que segue uma disciplina para assimilar a cultura, o sistema, o entendimento, as relações, tudo isso que precisa ter para transmitir de forma legítima, ou seja, com autenticidade, aquilo que está sendo transmitido como arte. Quer dizer, no nosso caso, o Aikido. Então, fazer uma técnica, até com habilidade, não significa que você não é nem mestre, nem discípulo, não sei nem se precisa ser Aikido só porque faz a técnica, entende? Precisa ter Aiki. Então, quando é que tem Aiki? Esse é o ponto. Então, como é que a gente vai identificar isso? O ambiente, a estrutura vai trazer as referências disso. Se você tiver uma boa noção bem orientada, você mesmo vai ter uma noção, perceber quando está tendo e quando não. Mas para ter essa noção você precisa desenvolver, precisa ter disciplina de ouvir e tudo isso. Para isso que o mestre, por sua vez, precisa saber dirigir individualmente. Então, para um ele vai falar, precisa fazer mais forte. O outro vai falar, precisa fazer mais fraco. Se for bem assimilado e bem transmitido, se for todo mundo feliz, alcança-se um bom entendimento da arte. Se não for tão feliz, o cara que aprendeu, o mestre falou para fazer forte, vai reproduzir o que o mestre falou para ele. Então, o mestre ensinou que tem que fazer forte. O fraco, cada um vai falar só a parte que ouviu, porque não conseguiu acessar a arte, em essência, é um termo reducionista no que eu quero dizer. Yamada Sensei, ele vive falando, e é notório, e ele fala com prazer, com orgulho mesmo. Ele fala, todo mundo faz diferente de mim. Desde o mais novo aos mais antigos, cada um faz o seu Aikido. E Yamada Sensei conta isso tranquila e feliz com isso. Isso é uma representação de maestria, né? Genial. A questão é que uma das questões importantes é que para ter essa relação precisa ter uma formação boa. Assim, a tendência na nossa cultura a distorcer isso, segundo os nossos próprios entendimentos culturais, é grande. No caso do Budô, da arte marcial japonesa, antigamente qualquer pessoa que falava japonês entendia o que era o nome da técnica. Teve 1 ou 2 períodos de aula no Japão. Então era um mestre naquele período porque ninguém tinha nada aqui, nem livro, nem vídeo, não tinha acesso a nada. Então, até porque o Aikido era novo também, o Aikido também não tinha tanta maturidade já como estrutura. O próprio Aikido estava amadurecendo ainda. Então, os bons mestres se desenvolveram, progrediram, desenvolveram o Aikido progridem. Eu, felizmente, tenho Yamada Sensei ainda vivo, ainda desenvolvendo vivamente o trabalho, sempre com riquezas, com profundidades enormes, e que orienta a gente não distorcer, porque a distorção que a gente mais encontra é... Então, o mestre tinha muita autoridade. Isso eu não gostava. Então, eu vou ensinar sem autoritarismo, porque isso aí é coisa de japonês e eu não sou japonês. E aí ensina um negócio, vira amigo, vão tomar cerveja, vão fazer amizade e
fazem técnica. A técnica acaba virando técnica morte, como letra morta. Não tem a arte ali, só tem as técnicas. Outros gostam da autoridade que o mestre tinha, sem ser tão mestre assim, e reproduzem com o prazer do autoritarismo. Fica uma relação meio que sadomasoquista. Né? Um que gosta de torturar e o outro que gosta de ser torturado. E nada tem a ver com a arte, esse tipo de coisa. Claro que eu estou fazendo caricaturas, né? O importante é que tem que ter um contexto de formação, uma história de formação, precisa desenvolver uma intimidade em que o mestre não precisa ter cuidado em dizer para o discípulo o que precisa para ele aprender, para ele se desenvolver. E o discípulo não ter que ter dedos ou ficar ferido com o que o mestre fala. Tem que ser recíproco. E para essa reciprocidade haver, tem que ter intimidade. Quer dizer que, se eu não tiver intimidade para a mão estar lá, o aluno ou o discípulo encontrar a minha mão ali, quando ele botar o nariz onde não era para estar, havíamos combinado de não colocar o nariz ali, estava tudo certo, ele estava habilitado a não colocar o nariz ali, mas mesmo assim ele veio achando que sabia, tudo bem, ele sabe que ele que enfiou o nariz aqui. E agradece por eu não ter tirado a mão e ele não perceber e achar que está tudo bem. Que seria o oposto, seria um abuso eu sair da minha posição para ir acertar o nariz do outro, para mostrar como eu sou melhor, como eu que sou o mestre. Isso não é. Então, a intimidade, inclusive corporal, é linguagem... Por isso que se chama ocultismo, muitas coisas, né? Porque está no íntimo. O aprendizado é íntimo. Então, não é que o mestre está escondendo algum segredo. Se você não tiver intimidade, não surgem as questões, não surgem as oportunidades de boas respostas, não surgem as condições de direcionamento. Algumas questões quanto a isso, né? Então, se você... É muito complexo hoje em dia mesmo, e é bom que seja. Alguns, como eu falei no início, alguns mestres não são diretamente mestres da pessoa. Então, às vezes, a pessoa acha que fica aprendendo um com um pouquinho com o outro, um pouquinho com o outro, um pouquinho com o outro, e mal está percebendo o mestre que está por trás disso tudo, que está dando um contexto para ele ficar pegando com um, com o outro, e associar essas informações, para não ficar coisas que mal se relacionam, ou o Frankenstein que mal tem vida. Um exemplo muito interessante disso, Miyamoto Musashi, famoso samurai, quando perguntado qual o estilo que ele praticava, quando ele ia lutar com alguém, as pessoas se apresentavam, diziam o estilo, e ele dizia, Muril, eu não tenho estilo, eu sou autodidata. Ele não tinha estilo e não tinha mestre. Então, e ele dizia isso é colocado como um feito heróico. Agora, se isso fosse realmente, inclusive pelo próprio Miyamoto Musashi, tão dispensável, ele não teria, em texto próprio dele, manuscrito, escrito, sou muito feliz e agradecido pelo discípulo que eu tenho. Ele cita um discípulo que ele agradece o discípulo que ele tem, dentre vários que ele teve. Ele escreve o Gorin no Sho e várias outros textos, descrevendo o Nitten-ryu, a escola das duas espadas, que é o clássico estilo do Miyamoto Musashi, aquele que se atribuía sem mestre e sem estilo. Do livro Gorin no Sho, que é o livro chamado Livro dos Cinco Anéis, ele trata das diversas escolas que ele conheceu de diversas formas, combatendo, frequentando, convivendo, como convidado, etc. De várias formas, ele aprendeu. Então, ele descreve no próprio texto da escola que ele fundou, quais são as desvantagens e vantagens de características, e mais legal ainda, ele não coloca
o nome das escolas, citando isso. Eu não vou colocar o nome da escola, eu estou citando as possibilidades dessa estratégia, daquela estratégia, a força e a fraqueza disso, mas eu não vou citar a escola, porque eu estou falando do que eu estou vendo hoje. E essas escolas vão mudar, e eu estou escrevendo para o futuro. Então você vê assim que o autodidatismo do Musashi não é tão alto assim, porque não tem como ser, né? Então não tem vida independente, isso é imaturo, isso é infantil. A interdependência, a maturidade e o mais clássico, se você não for um gênio da arte marcial, é a relação mestre-discípulo e todo o contexto legítimo e recíproco que isso contém.